Pedrinho está resolvendo isso. O presidente Pedrinho está muito à frente desse processo. Eu diria que é o cara que está tomando conta desse processo. Tem ali as pessoas ao lado, mas é ele que resolve absolutamente tudo. Então, em cima disso, a gente pode afirmar categoricamente que depende do Vasco. Já está tudo na mão para poder assinar, e eu não gosto de ficar falando isso porque cria uma expectativa, questão de prazos, mas sim, faltam detalhes e acredito que até a volta do grupo dia 22 isso vai estar absolutamente resolvido, firmado, assinado, anunciado, até para poder dar tranquilidade, aí sim, ao departamento de futebol, que tem Admar Lopes, Carlos Amodeu e Renato Portaluppi, que estão muito pressionados, né? Por conta dessa dúvida, dessa incerteza ainda do orçamento. Mas, como eu já informei também, mas já foi dado a Admar Lopes um aval para que ele negocie com a liberdade de poder fazer investimentos. Como eu já afirmei, o futebol nada é pago à vista. A gente tem essa visão porque a gente, quando vai ao mercado, a gente, quando vai comprar um carro, a gente tem que pagar. Às vezes até o carro não se paga à vista. Você dá uma entrada para pagar financiado depois. Você precisa estar com o seu nome limpo para você poder conseguir o seu financiamento. O futebol é a mesma coisa. Ninguém pega 100 milhões, bota na mesa e traz o jogador. Não é. Você negocia entrada, até porque os orçamentos são muito semelhantes. Os clubes também recebem, todos, os que compram e os que vendem, recebem verba da mesma forma. É claro que se você quiser pagar à vista, você pode. Não é uma regra, não, eu não vou pagar à vista porque eu quero fazer diferente. Não, não é isso. Você pode pagar à vista, mas normalmente se dá uma entrada, normalmente se dá uma promessa de compra, alguma coisa que seja, e vai se pagando em 1, 2, 3 anos, às vezes, as negociações são feitas. Então, você precisa ter crédito para isso, você precisa ter a certeza do negócio para que possa não se transformar em calote. Você dizer que vai pagar no ano que vem, depois no ano. Então, como há uma certeza de que o MOU será assinado, já foi dada essa sinalização, e o Admar Lopes, claro, trabalha com opções A e B, mas muito mais confiante de que a opção A seja a ideal. Ele está na Europa, ele está negociando, ele está buscando nos mercados onde ele tem bastante contato, então ele tem aí uma gama de atletas, poucos são divulgados, é muito sigilo, o Admar não responde nenhuma pergunta ou abordagem que a gente possa fazer, normal para esse momento no mercado. Mas hoje surge mais uma informação. Primeiro surgiu durante a semana a informação do Arthur Chaves, zagueiro do Hoffenheim, que foi emprestado ao Augsburg, clube alemão. O Arthur Chaves é um jovem que foi convocado há 2 anos atrás para jogar na seleção pré-olímpica ao lado do Robert Renan, fizeram zaga, tem 26 anos de idade, um jogador bastante jovem e que pode ser jogador do Vasco se estiver dentro desse planejamento de um investimento maior. Acho difícil. Não é um jogador tão conhecido, é um jogador tido como uma boa aposta, como uma boa situação de negócio, porque está acostumado a jogar no mercado europeu, não é um jogador de uma técnica apurada, mas é um zagueiro alto, é um zagueiro forte e, acima de tudo, é um zagueiro muito veloz. E que tem essa prerrogativa de seleção, já tendo jogado 6 vezes com a seleção de base, mas eu não diria que é o perfil que o torcedor espera, mas como oportunidade de negócio, e na verdade esse jogador foi oferecido ao Vasco. Foi oferecido como uma opção, já no ano passado havia sido oferecido, o Vasco estava aí na busca de um zagueiro e acabou trazendo o Carlos Cuesta, mas o Arthur Chaves, sim, se prometeu dar uma estudada aos agentes, aos empresários que são de Florianópolis do jogador, porque ele é de Santa Catarina, inclusive, dar uma estudada, o Vasco está aí mapeando outras situações do mercado. E hoje surge uma nova informação a respeito do volante colombiano do Betis, Nelson de Ossa. Notícia que vem da Espanha, Nelson de Ossa tem 26 anos de idade, jogador que passou pelo México, jogou na Argentina também, e foi oferecido a muitos clubes, há muito noticiário em relação a vários clubes, inclusive jornais de Sevilha foram claros em afirmar esse interesse por esse jogador, que definitivamente não conheço. De Ossa é um jogador de pouca divulgação aqui pelo Brasil, mas na Espanha deu-se essa notícia hoje de que o Vasco estaria entrando na briga com gigantes como o River Plate e o próprio Flamengo. O Flamengo estaria aí com possibilidade de negociar o Carrascal, que está com a seleção da Colômbia na Copa do Mundo, o próprio De La Cruz, que também está com a seleção, e ele seria uma opção. Da mesma forma, o River Plate, que já trouxe o Otamendi, estaria interessado nesse volante. O Vasco poderia ser um clube a interessar. O Vasco poderia ter sido um clube, e eu não tenho essa informação concreta, estou apenas repassando aquilo que foi divulgado nos jornais de Sevilha, nos jornais espanhóis. Então é um jogador que poderia estar entrando no radar, como disse, não conheço,
Não sei quem é, mas é um jogador muito bem referendado. Se tem aí interesse de grandes clubes da América do Sul, é porque pode ser um jogador bastante interessante. Não deve ser um jogador barato, é um jogador que se especula em torno de 10 milhões de euros, mas não se sabe se valeria. Tem uma idade boa, é uma posição extremamente carente no Vasco, o Vasco busca esse primeiro volante, enfim, vamos esperar. Agora, antes de anunciar qualquer contratação, o Admar precisa resolver alguns problemas ou algumas situações que estão pendentes. São 12:11, dê seu like aí, continue curtindo, a gente está ao vivo no AV Informa nesse sábado, dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo, mas nós estamos aqui com notícias do Vasco. O Admar tem algumas situações que ele precisa resolver, como por exemplo, é uma dor de cabeça. Riquelme e Lloyd Augusto, os dois estarão voltando de empréstimos, o Lloyd da Turquia e o Riquelme da Grécia, jogadores que não vingaram e que provavelmente, no caso o Riquelme foi para um clube que fez até uma parceria com o Vasco para poder receber jogadores que estavam sem oportunidade aqui para abrir mercado. Só que eu fui ver, o Riquelme nem lá teve oportunidade. Então agora é uma dúvida, se o Riquelme vai ser reemprestado, provavelmente vai, não vai ser aproveitado aqui. E o Lloyd Augusto, jogador que foi contratado pelo Vasco, um erro do departamento de futebol na janela do ano passado, início do ano passado. O Lloyd tem contrato até 2027 com o Vasco e é um jogador que não acredito que o Renato vá utilizar. E aí você vai ter que emprestar e a possibilidade de perder dinheiro é bem grande pela contratação desse jogador que definitivamente não deu certo. Mas Admar Lopes vai ter que resolver o problema. E além disso, jogadores que poderão, a partir de 1º de julho, assinar pré-contrato com outros clubes. Eu sei que a gente vai botar a foto dos três aqui, e o torcedor deve até dizer, ó, a gente tá dando aí o papel e a caneta pro pessoal assinar. Hugo Moura, Tietê e Fuzato. O Hugo Moura, a priori, é um jogador que não interessa ao Vasco perdê-lo nesse instante. É um jogador que Renato confia, gosta, mas que, sim, há sondagens do futebol mexicano pelo futebol do Hugo Moura, que poderia assinar um pré-contrato. Ele tem contrato até o final do ano. O Tietê, muito se comenta, o Tietê que está abaixo aí do número de jogos do Campeonato Brasileiro, poderia jogar em qualquer outro clube da Série A. Se especulou muito o nome do Bahia e também do Remo, mas o Tietê a priori deve voltar nessa reapresentação, mas não sabe se fica. E o Daniel Fuzato, que também tem contrato até o final do ano, é um goleiro que não inspira confiança, não joga como se esperava dele, jogador que ficou muito tempo na Europa e voltou mal, teve algumas oportunidades mal aproveitadas no Vasco e também teria condição de assinar um pré-contrato. Então são 3 casos que, se não pintar nada, provavelmente eles vão ficar. Mas não duvidaria se o Vasco até pudesse liberá-los. Vamos falar sobre um assunto que movimentou mesmo as redes sociais, né, da torcida Cruz Maltina nos últimos dias. E esse assunto tem nome e sobrenome, né? Felipe Coutinho. Coutinho recentemente postou uma imagem, né, treinando de volta aos gramados, inclusive com o Dang, que é o preparador físico, né, do Vasco da Gama, preparador físico também, que faz trabalho individual com alguns jogadores que pertencem ao Vasco. Ele já realizou trabalhos individuais com o Tietê, com o Lucas Piton, ajudava também o Felipe Coutinho nessa preparação física que ele tinha. Então é um preparador físico de muito renome dentro do ambiente do nosso Vascão. E ele recentemente pegou o Felipe Coutinho para treinar o jogador. O treino aconteceu na quinta-feira e aquilo animou muito a torcida, né? A torcida Cruz Maltina olhou para aquilo e falou: caramba, será que o Coutinho está voltando, cara? Será que o Coutinho vai voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama? Isso sem dúvida nenhuma anima qualquer um que torça pelo nosso Vascão. E o que mais animou é o seguinte: o Vasco, ele foi recentemente também através das suas redes sociais. A grande verdade é, o assunto Felipe Coutinho é um assunto que nitidamente ainda não foi encerrado, né? É um assunto que ainda não teve o seu ponto final. E o Vasco, quinta-feira, usou as redes sociais para publicar essa imagem aí. Aí você pode falar: Lucas, pô, mas não tem nada a ver, cara. O que você tá falando? Tá, pode ser que não tenha a ver. Mas aí eu te digo, essa postura adotada pelo Vasco não é normal. Porque o Vasco da Gama, ele não parabeniza ninguém nas redes sociais que não é atleta do Vasco da Gama ou é um grande ídolo do Vasco. E eu falo de grande ídolo mesmo: Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, esse tipo de atleta que o Vasco utiliza para parabenizar. E parabeniza como um ídolo, reconhecendo a idolatria ao jogador. Entretanto, quando o Vasco utilizou as suas redes sociais para parabenizar Felipe Coutinho na última quinta-feira, a frase do Vasco foi assim, ó: cria da colina e aquele que sempre carregou a Cruz de Malta mundo afora. Felipe Coutinho está completando 34 anos nessa sexta-feira. Feliz aniversário, ponto. Como se Felipe Coutinho não fosse um ex-jogador, não fosse um grande ídolo, porque não utilizou a palavra idolatria. Cara de jogador do Vasco. O Vasco só utiliza essa data de aniversário para parabenizar
jogadores do atual elenco ou grandes ídolos. E a frase utilizada pelo Vasco evidencia que foi um parabéns para alguém que parece que ainda tá no grupo. Eu acho que para muitos essa é a sensação ainda. Não foi colocado um ponto final na história entre Vasco da Gama e Felipe Coutinho. Vamos ver o que vai acontecer.